Olá, olá, estamos de volta com mais um Marketing Caos, essa que é a sua bússola de conteúdo na web. Toda semana estamos aqui trazendo as pautas quentes, as pautas frias, as pautas médias, tudo quanto é pauta daquilo que você precisa e daquilo que você não precisa saber no mundo do marketing, comunicação e negócios. E hoje eu não estou sozinho, meu parceiro está de volta aqui, o Casca de Bala, Juliano. Voltou, Juliano? Tá feliz com o seu retorno? É a volta dos que não foram, né? E novamente aí, eu não sei porque fui congelado, né? 2 semanas sem participar, eu Eu queria não saber o explico os motivo. motivos, não, eu só dou a decisão. Agora Aqui a gente é, tem que descobrir, né? O que foi que aconteceu pra gente quem ter sabe sido um dia. banido aqui do programa. Mas tamo aí, obrigado pelo convite mais uma vez e Fica à tamo junto. vontade. Vamos falar. Sinta-se em casa para voltar, Juliano. Muito obrigado. Eu vou invadir da próxima vez, tô nem aí. Pode invadir. Bom, vamos lá. Vamos falar da nossa primeira pauta. A primeira notícia que eu trouxe são as casas de apostas, né, que estão dominando o futebol brasileiro. Elas estão presentes na maior parte das camisetas dos clubes, para não cometer nenhuma fake news aqui, né? Vamos falar que elas estão presentes em praticamente todos os clubes. E o investimento, para você ter uma ideia, eu peguei aqui uma reportagem do Globo que fala que as casas de apostas, elas investem em média 550 milhões, tá vendo? A casa de aposta tá aqui me ligando. 550 milhões por mês, mais ou menos, que é a taxa de investimento. Por mês não, eu já tô me confundindo. Por ano. Investe 550 milhões por ano nas camisas de futebol. Só que tem um ponto que é engraçado aqui no nosso Brasil do Brasil, é que as casas de apostas, querendo ou não, elas ainda não são 100% regularizadas, né? Elas funcionam ali numa alternativa para utilização, mas elas têm marco legal, né? A localidade delas é fora do país, e aí, como por ser um negócio online, elas conseguem utilizar aqui dentro do país, né? Mas pensando na questão do marketing mesmo, como patrocínio, né? É basicamente a salvação para os clubes, né? Depois da pandemia. Exatamente, foi isso que eu estava observando. Vi alguma matéria referente a isso um tempo atrás que fala que é exatamente isso. Depois da pandemia, muitas empresas que patrocinavam os clubes deixaram de patrocinar devido à falta de recurso ou à diminuição disso. E aí as casas de apostas vieram e com muito dinheiro, né, para patrocinar esses clubes, meio que foi a salvação aí dos times e clubes. Tanto é que os contratos hoje são muito maiores, né, com os jogadores. Até o mercado do futebol brasileiro está trazendo aí jogadores de fora que até então não conseguiam por conta de investimento mesmo. Então, teoricamente, foi a salvação. Não sei qual que é mais concorrido o ramo, se são as casas de apostas ou as farmácias hoje no Brasil, mas... E eu fico pensando assim, como é um negócio que dá dinheiro, né? Porque tem muito, em todo canto você vê, todo canto tem propaganda delas, e é um negócio assim que eu queria entender da grana que isso dá, né? Deve dar muita grana, né? E eu vi que tava até um projeto de lei também para poder regulamentar isso, ou até mesmo criar regras aí para o patrocínio, né? Dizendo que essas casas de aposta têm que ter, declarar a origem desse recurso, né? Ser mais transparente possível para que esse investimento aconteça, né? E eles estão muito atrelados ao esporte, não só ao futebol, né? Você vê que essas casas de apostas estão investindo pesado em propaganda também, o marketing está bem movimentado por conta dessas casas de apostas hoje no país, né? E tem uma questão também, se a gente for parar para pensar, no sentido legal da responsabilidade do clube. Porque a partir do momento que você tem tantas casas de aposta, você não sabe ali se essa casa de aposta é séria ou não, até porque ela não tem responsabilidade aqui dentro do país. Então, se ela comete alguma fraude, alguma coisa do tipo, quem que vai atrás disso se ela não está nem aqui dentro do nosso país? Então, o clube, ele está estampando essa empresa dentro da camiseta dele, mas, querendo ou não, ele não tem ali uma responsabilidade, né, para saber se esse negócio é um negócio sério ou não. Não tem como saber, a não ser que tenha um jurídico bem, enfim, informado ali a respeito de tudo, mas é um risco que se corre, né? Sim. E aí tem que ver também como que esse investimento é feito, se ele é feito de uma vez ou se ele é feito periodicamente, porque caso aconteça algum problema com uma dessas casas de aposta, como que fica o investimento, que o clube também tá se planejando com esse investimento, né? Então... Sim. É difícil, né? Até estava lendo na matéria que fala que são 13 casas de apostas que patrocinam. E aí outra coisa, você citou até o exemplo da farmácia, eu acho que isso também vai para a casa de aposta, porque acaba sendo tanto bet que como que a pessoa lembra, né, de qual que ela vai acessar? Às vezes você pode lembrar ali do seu clube, né? Você torce pro São Paulo, então você lembra da que patrocina o São Paulo. Torce pro Corinthians, eu lembro da que patrocina do Corinthians. Mas é difícil você lembrar das outras em si, né? Porque é muito concorrente. É muito, e eu não sei exatamente qual que é o diferencial de cada uma, né? Sim, O que sim. atrai, por exemplo, se é o time,
no qual está sendo patrocinado e o torcedor vai optar por aquela casa de aposta, ou se, sei lá, algum diferencial. Eu, particularmente, nunca acessei, não sei como que funciona exatamente, mas se tem algum diferencial de uma para outra, ou se é a mesma coisa. É difícil. Eu já acessei uma vez, eu nem lembro o nome dela, que já faz tanto tempo, que eu lembro que eu coloquei R$ 50 e aí eu ia jogando R$ 1, assim, só pra ir... E aí você tem que entender dos resultados, porque aí você... E aí, conforme... Ou ir na sorte mesmo. Porque conforme mais você vai dentro daquilo que é o padrão, assim, né, que não é a zebra, você vai ter menos chance de ganhar, porque aí o valor da porcentagem ali é menorzinho. Então é difícil você fazer esse equilíbrio ali do que vai ou não, e para ganhar é sorte total, né? Eu vi, já tem até curso oferecendo pra você ganhar dinheiro. Não duvido, não. Tem curso pra tudo, né? É isso aí, Vamos ver. Pra nossa próxima notícia. Agora a gente vai falar sobre fusão da Pets com a Cobasi. Elas anunciaram nessa semana a fusão, um negócio que a combinação ali do grupo gera uma previsão de receita que está ali na faixa dos 6,9 bilhões. Então são 483 lojas distribuídas em 20 estados, com 249 unidades da Pets e 234 lojas da Cobasi. Você citou até no bloco anterior a quantidade de farmácia, mas pet shop também é um negócio que tem em todo canto, né? Tem muito, e as principais são essas, né? Eu só não sei como que eles vão fazer, porque geralmente onde tem a Cobasi, perto tem uma Pets, né? É verdade. Se eles vão transformar tudo em uma só, ou se vão manter os dois nomes, eu acabei não me aprofundando na notícia, mas achei, enfim, uma situação e você pode reparar que elas têm realmente quantidade de lojas parecidas, né? Porque então. assim, se fossem lojas às vezes que você tá... a Cobasi você tem muito mais concentrada no Nordeste e a Pets no Sul. Né? Então você tem isso, ali né? uma sinergia, né? Provavelmente o que vai acontecer se eles unificarem, né, em um só, porque é o que você falou, às vezes pode ser que eles mantenham e aí uma direciona para um tipo de público e a outra para outro tipo de público, mas se manterem, pode ser que o que aconteça é que o negócio vai, vão unificar e aí vão desmanchar uma das unidades, né? Em cada negócio. Se virar um nome só, né? Será que vai ser uma Cobets? Cobets. Bets, aí já pode... Se for usar esse nome aí, vem comigo. Pode passar para a próxima. Agora a gente vai falar sobre uma notícia quentinha, porque o presidente Joe Biden assinou ontem o decreto que foi aprovado pelo Senado americano, que decretava o banimento, a gente pode chamar de banimento, tem gente que fala que não é banimento, do TikTok no prazo de 9 meses, desde que eles não cumpram a venda da empresa, né? Que o TikTok é uma empresa que chama ByteDance, que é dona da plataforma, e caso eles não façam a venda para uma empresa fora da China, eles vão sofrer essa sanção e pode ser que a empresa seja proibida. E é um negócio engraçado que eu estava pensando sobre isso, em como às vezes deve ser difícil se você tem o seu negócio às vezes dependente da plataforma. Então vamos supor que eu tenho ali o meu negócio e eu tô influenciador. Total. Então como é que o cara vai, né, sobreviver sem ter ali a utilização da plataforma, né? Apesar que ele pode migrar, né? Ou já pensar nessa migração pensando no possível banimento, mas é complicado, né? Porque são públicos diferentes, né? A pessoa, geralmente ali a gente tem no TikTok um pessoal mais jovem, mais diferente daquele público ali, por exemplo, do Instagram. Então, para fazer essa migração, não é um negócio tão simples, né? A dinâmica da plataforma é diferente, porque se eu posto ali um vídeo no YouTube, ele é diferente de eu postar um vídeo no TikTok que tem aquela abrangência maior, então ele alcança mais pessoas. Então deve ser um negócio difícil. Eu até estava falando isso num outro programa, que você construir o seu terreno e a sua empresa em terreno dos outros é um negócio que não flui, né? Não, é difícil. Ainda mais que às vezes o cara tem uma relevância muito grande, por exemplo, no TikTok e não tem a mesma relevância no Instagram, né? Então, por mais que o cara tente migrar, vai ser um processo mais complicado, né? Ele tem relevância na plataforma, né? A gente fala até sobre alguns e-commerces, né, que utilizam basicamente a loja ali do Instagram. E a gente fala sobre isso, essa importância de você ter sua loja própria, né? Porque você não depende. Se um dia acabar o Instagram, você tem sua loja, né? Você vai mudar a forma de comunicar, de trazer o seu cliente até a sua loja, mas é importante você não depender exclusivamente dessa plataforma ou de uma só, né? Nesse caso, você tem que ter isso mais pulverizado. Mas esse é um debate muito... Acho que vai demorar uns dias, um tempo. Eu sei que tem um ano aí para eles poderem esse prazo. fazer São essa 9 transição. meses e ainda tem mais 3 meses ali mas de tempo. tem eleição americana também que não se sabe o que vai acontecer.
Enfim, tem muito capítulo aí nessa notícia aí. Bom, vamos para a próxima. Agora a gente vai falar sobre a volta dos que não foram, né? Minha? A volta, minha? Agora não é a sua volta, né? Mas é carequinha ali que é o Pinguim. Que isso, velho? De novo isso aqui, velho. Essa aqui é a campanha do Ponto Frio, né? Eles têm esse hábito de publicar uns memes lá dentro da página deles, né? E eu acho que é uma das únicas marcas que eu já vi que utiliza bem essa questão de memes. Porque tem muito que utiliza e fica com aquela cara de tiozão, sabe? Aquela marca que, eu quero ser engraçadona. No caso do Ponto, que agora é Ponto Frio, essa é a chamada da notícia, eles utilizam, e na minha visão, né, eu acho que eles utilizam muito bem, né? Mas a notícia é justamente a volta do Ponto Frio. Então, em 2021, o grupo que era dono ali do Ponto Frio, eles fizeram algumas modificações de branding dentro do grupo, que aí é uma empresa que envolve Casas Bahia, Via Varejo na época, uma série de empresas. E uma das indicações foi justamente eles fizeram um reposicionamento, um rebranding do Ponto Frio, tiraram o frio do nome, a marca ela passou a se chamar apenas Ponto, e agora, depois de 4 anos aí, né, 2003, 4 anos, sim, eles decidiram voltar para o nome original, né, voltar para Ponto Frio. Eu fico imaginando o custo que não deve ser uma decisão dessas, né? E, tipo assim, para você voltar atrás numa decisão de 3 anos atrás, é porque você deve ter enxergado uma grande queda no resultado, né? Eu vi que tá atrelado também a questão do problema que a Via Varejo está enfrentando, né? Uhum. Problema financeiro, enfim, sim. De gestão ali. E eu vi que eles estão tentando reaproximar o público para tentar trazer mais consumidores ali para as marcas, tanto Ponto Frio Casas quanto Bahia agora virou Grupo Casas Bahia, Uhum. não é mais Via Varejo. Isso. Até porque por causa do apelo emocional que as pessoas têm com a marca e tudo mais. Então é uma estratégia reversa aí nesse caso, para tentar trazer um pouco mais de público. Eu acho que, enfim... E esse retorno que você falou casa bem com o que a Casas Bahia fez faz um tempinho atrás, que foi de trazer o garoto propaganda lá de volta. De volta, né? Então eles trouxeram eles estão realmente tentando... Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? Se essa estratégia de você voltar atrás, mexer com a nostalgia ali da pessoa, sim, é tão acertada assim, né? Porque você mexe com o sentimento, mas ao mesmo tempo... Qual que é o interesse de você voltar para uma estratégia que se você mudou é porque não deu certo, né? Eu vejo que é muito uma estratégia inicial de modernizar, talvez, de trazer um público mais jovem para a marca, né? Até o logotipo, a marca foi modificada, acho que nesse intuito. E aí, às vezes, não atraiu esse público que e aí imaginava. Você vê que um público de loja física é um público mais velho, né? Hoje o jovem, né? As novas gerações aí... A minha, né, Juliano? A minha também. Eles vão muito na internet, né? Não que ele não tenha um portfólio dentro do site, do e-commerce deles, mas eu acho que essas marcas mais nostálgicas, Casas Bahia, que tinha o carnê, enfim, eles trazem mais esse público mais antigo. Ou seja, então talvez essa estratégia de modernizar não surtiu tanto efeito, né? E essa é a importância do planejamento, né? A gente fala sobre isso bastante a respeito do planejamento estratégico e planejamento de marketing, né? E não tem nenhum problema de voltar atrás, desde que você esteja ciente do que está fazendo, né? Então, já aconteceu com você ter adotado eventualmente ou em alguma empresa uma estratégia ou mesmo uma nova identidade, uma marca e depois de um tempo eles retornarem à anterior? De retornar a marca não, mas talvez o tipo de comunicação, né, o tipo de formato que você está entregando ali o seu conteúdo, sim. Né, porque isso interfere bastante mesmo no resultado, porque às vezes a pessoa está acostumada com aquele estilo de linguagem ali que você utiliza, aí você do nada quer modernizar ou trazer alguma outra forma de apresentar aquilo e não conecta tanto, né? As pessoas acabam se identificando mesmo com o seu formato, né? Até a gente fala sobre influenciador, né? A gente falou um tempo atrás a respeito de influenciador de loja. Hoje em dia tem empresas que vendem esse tipo de serviço, né? E só que às vezes a pessoa está tão acostumada com uma pessoa demonstrando ali um produto ou serviço que ela deixa de comprar, a gente viu sobre isso também, por conta de ter modificado a pessoa que está ofertando. Então você vê a identificação que se tem ali com relação a um tipo de pessoa, um tipo de formato, né? Então, cria um relacionamento ali, né? Com aquela pessoa que está ali apresentando. Exatamente. E aí a pessoa não se identifica mais com aquela pessoa, ela às vezes deixa de se identificar com a marca e com o negócio, né? Sim, exatamente. Então é um ponto a se identificar e estudar bem, né?
Porque às vezes uma mudança ela pode trazer um retorno não positivo, e sim negativo, né? É tudo que falou, acho que base em planejamento, que é você estudar realmente, e nesse planejamento é fazer pesquisa com o público, Sim. porque às vezes fica muito naquele entendimento do que eu acho que o meu público quer. Então, eu acho que o meu público quer uma mudança, mas às vezes não é o que o seu público quer, né? E hoje em dia até tá simples de se fazer esse planejamento, essa pesquisa. Hoje você tem sua rede social, você pode criar uma Sim. caixinha de pergunta ali, entender. Eu vejo que muitos fazem, qual tipo de produto vocês gostariam de ver aqui no próximo mês ou na próxima, né, remessa e tudo mais. E o público vai interagindo. Você vai com base nessas informações, né? Agora, você traz um produto novo no qual você nem sabe se tem aceitação. E a gente tá falando de produto, tá falando de estratégia também. Você pode falar também sobre algum tipo de modernização, ou então, por exemplo, qual tipo de mudança vocês gostariam de ver na nossa loja física que atrairia melhor o público, né? Então, enfim, você tem mecanismos hoje para auxiliar com isso, né? Verdade. Bom, vamos para a próxima notícia. A gente vai falar de novo sobre futebol. Tá quase um programa esportivo aqui, hein? Saiu do marketing para esporte. Mas a gente vai falar sobre o investimento da Apple no futebol. A estratégia da Apple, ela tem adotado no streaming dela, né? O Apple Plus, acho que é Apple TV Plus, acho que é isso. O streaming da Apple, eles têm investido em futebol. Então, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um acordo lá para ter a exibição do formato de futebol deles lá, que é uma liga à parte e tudo mais. E agora eles estão entrando em proposta com a Copa do Mundo para exibir os jogos da Copa do Mundo. Então essa é uma estratégia que eles querem adotar. E é muito dinheiro, Juliano. Mais de 1 bilhão para fazer esse investimento dentro do serviço de streaming. Só que a gente tem um ponto, né? Se você for parar para olhar aqui no Brasil, a gente tem muita pouca relevância do streaming da Apple aqui. Mesmo que ela esteja o aparelho que é um dos mais utilizados, a gente tem pouca relevância do serviço de streaming, né? E aí eu fico pensando justamente nisso, a Copa do Mundo, que é algo muito relevante pra gente, passando num streaming que não tem tanta relevância. Será que ela tem essa capacidade para atrair os novos inscritos, né? Aí, pensando nesse evento mundial que é muito popular, eu acho Sim. que é uma estratégia acertada mesmo da Apple, né? Para quem não conhece, vai conhecer o streaming, né? E aí você acaba atingindo um público gigantesco, né? Por mais que o investimento seja também gigantesco, mas aí entra dentro da estratégia da marca. A gente está falando agora a respeito do planejamento, né? Já estão visualizando isso. E eu vi também que está atrelado também a um crescimento do futebol, do nosso futebol lá nos Estados Unidos também, né? Que antes é o soccer deles lá, né? Que é mais forte. Mas tem crescido bastante. O Messi tá lá, enfim, o Suárez, enfim, vários astros estão indo para lá para fortalecer ainda mais, enfim, é uma estratégia. Esse formato do Mundial de Clubes, só para esclarecer, é o formato do Mundial de Clubes lá do... Não é a Copa. Não, é o formato do mundial. Dos clubes, que é o do... Mas é um primeiro passo, né? Isso, exatamente. E agora mudou o formato, agora vai ser um estilo de campeonato... Porque aí agora são, se eu não me engano, aqui tava falando que eram 25 times. Então. Eu não tenho certeza desse número, mas é um formato diferente, porque aí ele se vai atrair mais torcedores, porque hoje o Mundial acaba sendo muito curto, né? E rápido ali na utilização. Então, nesse formato, você vai ter mais possibilidades, ele acontecendo mais jogos, né? Em menos tempo. E aí, quem sabe... envolve todos os continentes, né? Então, total. Então, isso também é meio que uma Copa do Mundo ali reduzida, digamos, de clubes, né? Quem sabe agora o Palmeiras consegue. Ô, louco, hein? Eita. Vamos pra próxima. Tá vendo, o Vitor até o cara mandou. Vai cortar o programa. Acabou. Eu trouxe aqui essa notícia para falar sobre inteligência artificial made with EA. O que é isso, né? O Facebook e as empresas do grupo, né, como o Instagram, eles estão adotando uma ação justamente para começar a identificar as empresas as postagens que são de inteligência artificial, né? Então, em breve, isso aí já está dentro do comunicado oficial deles, que eu peguei direto de lá. As postagens, então, quando eles identificarem que ela tem uma inteligência artificial na construção da arte, não falaram nada sobre o texto, tá? O que falou dentro do comunicado foi apenas para arte. Ela vai aparecer com essa notificaçãozinha aqui, Made with AI, né? Justamente para sinalizar a inteligência artificial na construção desse conteúdo. Eu tenho reparado que tem sido uma preocupação das redes sociais, até o YouTube mesmo, e o TikTok também. Quando você sobe um vídeo lá, eles já te questionam, esse material você utilizou alguma inteligência artificial para fazer o desenvolvimento? Porque eu acho que é um negócio que vai pegar muito pesado agora nos próximos anos com essa evolução, né?
Imagina que eu pego um vídeo seu e aí eu uso a inteligência artificial para fingir que você tá falando alguma coisa, né? Então. E aí no mundo político, imagina o estrago que isso não pode causar. Acho que é pra evitar esse tipo de fake news, né? Você vê por colocar o Papa de casaco lá esses tempos atrás. Muita gente acreditou, porque fica muito real, né? Fica muito real. Então, cada vez mais real, então cada vez mais as pessoas vão utilizar de má fé também. Então, é importante, sim, esse tipo de ação, né? De conduta aí das redes sociais. Bora pra próxima? Eu trouxe aqui essa notícia do X, que eles também estão investindo numa plataforma dentro da ferramenta deles, que a estratégia do X é utilizar... hoje o aplicativo a pessoa utiliza muito no celular, né? E eles querem trazer o público para a televisão. Então eles vão fazer uma espécie de um streaming do Twitter ou X, seja lá como você gostaria de chamar, para a utilização do aplicativo. Então ele vai ser conectado na TV, você começa a utilizar aqui e aí ele vai passar para a TV. Então vão ter ali as ligações realmente, né? E isso casa bastante com uma notícia que eu trouxe, eu acho que faz 1 ou 2 semanas, que a gente falava justamente sobre... foi você o programa que você estava, então faz 3 semanas. Olha. Sobre a TV conectada, né? Que as pessoas, elas já, aqui no Brasil mesmo, 50% da população já acessa a TV por meio de serviços de conexão, né? Que é algum streaming, internet, alguma coisa do tipo. Então você vê que eles já entenderam isso e estão utilizando isso como estratégia para o negócio, né? Para ampliar a quantidade de acessos das pessoas em não ficar somente na rede social e conseguir ir para outro formato. Não, achei interessante isso, até pensando nessas redes sociais que são exclusivas pro smartphone, né? Então, até estava comentando em casa esses dias, até falei sobre o Instagram. O Instagram podia ter um aplicativo mesmo que funcionasse assim como o YouTube. O problema é o formato, né? Isso. O formato é totalmente ali, geralmente, vertical e da TV não, né? Mas, por exemplo, a gente, às vezes, minha esposa curte lá o Carlinhos Maia, que ele faz como se fosse uma TV dentro dos stories. E ele fala que não quer ir para outra rede social, outra mídia. Então, assim, e aí você fica limitado ali ao celular. Às vezes todo mundo quer ver e dar risada junto, por que não compartilhar, às vezes, na TV? Uhum. Então é um formato que eles vão explorar, eu acho que é uma tendência interessante, porque hoje em dia as pessoas não estão muito assistindo a TV aberta, né? Uhum. Então vão muito para os streams e tudo mais, mas é uma alternativa interessante, né? Você sabe que isso que você falou, no TikTok você tem como, pelo menos lá na minha TV, você consegue acessar o TikTok lá pelo aplicativo, ele vai na TV e fica ali rodando e aparecendo os canais. Então. E eu tenho reparado que, assim, em termos de redes sociais, quem mais tem investido nessa possibilidade diferenciais, em trazer coisas para o vídeo é o TikTok, porque o TikTok também adotou um formato de vertical, não sei se você já reparou. Que ele pede para você virar. Isso, exatamente. Sim. Então agora tem, que aí você clica ali, aparece, exibir em tela cheia. Então você consegue também fazer exibição desse formato lá. São vídeos agora de até 10 minutos, você consegue incluir também no formato. Até postei um dia desses um corte do Marketing Caos lá. E aí... você conseguindo exibir na TV, você conseguindo exibir um tempo maior, você acaba se aproximando mais ali do formato do YouTube, né? Que é um formato longo e que você consegue fazer essa exibição. E você vai atingir muito mais pessoas, né? Sim. Com isso. E aí a possibilidade de patrocínio é maior, enfim, para quem produz esse conteúdo, ou seja, é uma tendência interessante. Mas outro ponto que você falou, e aí trazendo para o Instagram em si, disso, é na questão até do formato, né? Igual você falou, dos stories do Carlinhos Maia. Vai passando as 24 horas ali, você perde, né? Porque é muito conteúdo. Então, Demais. É difícil para você compilar isso, porque pode deixar ali nos destaques, beleza? Mas é difícil você conseguir compilar isso de alguma forma e ter essa noção de continuar assistindo, né? Então, é um formato que ele se perde ali dentro daquelas próximas 24 horas, né? Para você manter isso depois ou ter um histórico, um negócio bem complicado, né? É verdade, é difícil. Mas aí vai uma questão de adaptar também, né? Se ele optar por fazer agora para salvar, por exemplo, esse tipo de conteúdo, mas eu acho que não é a intenção dele não, cara. Não. É uma programação totalmente aleatória ali que ele vai... Eu já tinha visto que uma vez falaram sobre trazer ele lá pro SBT, o SBT tem investido em alguns influenciadores, a Virgínia migrou pra lá, acho que o ex-marido dele, alguma coisa assim, também vai ter um programa lá. E ele falou que não era a intenção dele justamente porque o público dele estava lá, ele já tinha construído a audiência dele lá. Sim. Mas aí eu tava pensando, né? E se acontece eventualmente... Do Instagram acabar? Uma perda e não precisa nem
ser um banimento, né, como lá nos Estados Unidos, mas começar a perder a relevância, mais ou menos vamos pegar ali o Facebook. Hoje em dia ele foi caindo na relevância de um público mais jovem. E aí como que a pessoa ela está concentrada ali a rede social dela para ela conseguir captivar esse público para outra rede, né? É a dificuldade, mas aí é a questão de. Eu acho que ele não é bobo, né? Deve estar Nem analisando inocente. tudo isso. E eu acho que ele deve estar mapeando. E se isso acontecer, para ele, que já tem um público totalmente cativo ali, migrar não vai ser, acho que, um problema tão grande, né? Ele vai, enfim, ter uma pequena dificuldade no começo, mas com certeza ele pode criar até o canal, a própria rede social dele, se ele quiser. É verdade. Eu vi, ele só não pode criar empresa de banco, né? Que deu ruim da outra vez. Eu vi o caso de um influenciador que chama Luigi. Ele tem algumas lives, ele fazia uma live na rede, eu não lembro o nome da rede social, que é até da Amazon lá, que tem um pessoal de streaming, eu não lembro o nome dela. E aí ele fazia os streamings dentro dessa rede, e aí o que acontece? Ele meio que, eu até tava assistindo um vídeo dele no YouTube, ele foi falando do Twitch, que é o nome da rede social. Sim. Então ele fazia todos os vídeos dele lá, eram streams, né? Então eram aquelas lives, os vídeos dele são muito de react. E aí ele ia fazendo as lives lá, só que aí ele foi relatando um monte de problemas e situações que a rede social trazia, que ele não conseguia monetizar, e aí a rede social não dava nenhum suporte, e aí ele decidiu fazer a migração dele para o YouTube. Então ele saiu da Twitch e foi para o YouTube. E aí um ponto que ele relatou, ele falou assim, que muitas vezes o influenciador, ele acaba se concentrando em achar que ele é preso à rede social, mas se ele é um influenciador de qualidade, né, se o conteúdo que ele oferece é um conteúdo relevante para aquelas pessoas, o público vai assistir ele em outra plataforma, né? Sim. Eu sei que é um negócio difícil realmente de você conseguir convencer, de você conseguir levar essas pessoas para outra plataforma, porque tem muita questão do tráfego. Então, eu tô lá, eu praticamente não acesso a Twitch. Então, eu não conheço os influenciadores que estão lá. Mas eu acesso o YouTube todo dia. No YouTube eu posso alcançar mais pessoas. Mas o que ele falou, se você já tem um público cativo e o seu conteúdo é de qualidade, as pessoas vão te acompanhar para outra plataforma, né? Sim. Eu só não sei se isso acontece às vezes se você vai para uma plataforma própria, né? Porque aí já é difícil, porque aí você tem que gerar esse movimento, a pessoa tem que gostar muito de você para ela ir lá, baixar um aplicativo e continuar acessando, né? Acho que essa é a dificuldade principal. Então, até voltando pro mundo dos negócios aí, a gente vê alguns cases de plataformas próprias. Por exemplo, tem a Finclass, que é do Thiago, do Primo Rico, né? Uhum. Mas é um curso, né? Ele vende como uma espécie de plataforma de educação financeira, né? E as pessoas compram e acessam. Tem o meusucesso.com, né? Isso, uhum. Que era não sei se era ou é do Flávio Augusto. Flávio Augusto. E também tem vários conteúdos relacionados ao empreendedorismo que a pessoa compra o acesso também, né? Tem um interessante, que pensando nesse caso, falando de empresa, que é o caso uma pizzaria, por exemplo, que ela vai lá pro iFood e tem muitas que querem adotar o próprio aplicativo, né? É muito difícil de você conseguir disputar, porque é o que você falou. Se eu pego no meu caso, né? Eu quero pedir uma pizza. Eu vou ir lá a não ser que seja um negócio que eu tenho um carinho, um apego por aquela marca. Eu gosto muito. Aí né? eu posso ainda pensar em baixar o aplicativo daquela marca. Mas no geral é muito mais cômodo você acessar o iFood e pedir por lá. Eu vejo uma comunicação, às vezes, de algumas pizzarias, por exemplo, que fala, poxa, se você comprar no nosso aplicativo, você tem um desconto. Sim. Ou então você tem, por exemplo, você tem algum mimo a mais ali quando você compra. Porque a taxa do iFood acho que acaba sendo muito alta. E é uma estratégia que eles utilizam para não depender da plataforma, né? E ao mesmo tempo trazer esse público para o aplicativo próprio, né? Enfim. São estratégias, mano. E é complicado justamente porque se você pensa, né? Você estando ali dentro do iFood, você tá sujeito às promoções do iFood, a você ser só mais um ali dentro do milhares de produtores. Agora, se você tá dentro do seu próprio aplicativo, você já tem mais possibilidades que a pessoa vai lembrar do seu negócio, né? Ela vai pedir só com você. Mas é aquela questão, né? Como que você consegue fazer a pessoa baixar o seu aplicativo e ela lembrar de acessar o seu aplicativo, né? Então. E não ir direto no iFood. Tem que ter, de fato, a pessoa tem que gostar mesmo. Sim. Né? E, enfim, é isso. Bom, vamos pra próxima. A gente vai falar de futebol de novo, né? Mas é futebol agora. Caramba, no véio. caso da Cazé TV. Eu trouxe essa notícia, também foi uma notícia que saiu essa semana, que a Cazé TV, né, que é a empresa do Cazé, uma das donas dessa empresa é a Live Mode.
a Live Mode, ela compra direitos de transmissões. Então ela compra direitos de transmissões, não à toa ele transmitiu a Copa do Mundo no último evento, e ele faz essas transmissões no YouTube, pega os patrocínios e é assim que eles rentabilizam. Só que além disso, ele tem outras transmissões, campeonato local, campeonato paulista, então eles também fazem essas transmissões. E agora eles venderam, então a Live Mode, que é a empresa que compra as transmissões, que é dona da Cazé TV, ela foi vendida, uma parte minoritária dela, para a XP. E aí qual que é a intenção deles? Eles querem monetizar isso dentro da XP para expandir mundialmente. Então, dentro do formato da Cazé TV, seria transformar esse formato das compras de transmissões e transmissão local em outros países também. É um negócio que você para pensar, né? O quanto mudou a forma como a gente vê TV, vê esporte, né? Nos últimos anos. Porque há 5 anos atrás, 4 anos atrás, 100% das transmissões eram concentradas ali na Globo, né? Então, Globo, Sport TV, você tinha que assinar para conseguir assistir. Hoje em dia você consegue ter um mar de possibilidades, né? Desde o streaming como é o nome do Paramount Plus, que transmite a Libertadores, HBO Max. Você tem muitas possibilidades que você não teria antes, né? Tirou o monopólio, né? Agora pulverizou bastante. O difícil é saber onde vai passar o quê, né? Exatamente. Essa é uma dificuldade que eu particularmente tenho. Mas, eu acho que é uma iniciativa deles aí. Eu vejo que tem crescido muito, né? O canal da Cazé TV, e eles têm ampliado bastante o foco ali. E é uma estratégia interessante, né? Porque ele vai pegar uma XP, que aí tem, né? O investimento pode ser bem significativo para eles poderem ampliar. Sim. Então, poxa, só tem a crescer mesmo esse tipo de formato deles, né? É uma revolução, acho que, de conteúdo que a gente vive, né? Um Sim. formato que possibilita, às vezes, um cara que começou fazendo live na casa dele ali, Sim. fazendo react, se transformar num negócio gigante mundial, né? Exatamente. Impressionante. Bom, vamos se dirigir aí para os finalmente do nosso já, programa. de novo? A gente Não já acredito. tá indo pro final, passa muito rápido, hein? E quando a gente chega nessa fase, a gente pede dica, né, Juliano? Você tem a sua dica dessa semana? Ficou 2 semanas fora, tem que trazer uma dica boa, né? Não, vou trazer uma dica muito legal. Hoje eu trouxe até a evidência da Eita. dica, ó. Então é um livro aí, ó. Roube como um artista. Então 10 dicas aí sobre criatividade. O autor é o Austin Kleon, né? É um livro curto, bem rápido. É um livro interessante que aí mostra a questão da criatividade, que às vezes a gente fica achando que ela vem assim, ela sobre nós, assim, nossa, agora tô com ideia bacana. Não. Na verdade, hoje em dia tudo se copia, nada se cria, essa é a verdade, né? Então, ele fala aqui de algumas formas da gente ampliar essa criatividade através de fontes, né? De buscar essas fontes, de compartilhar o que a gente faz também com outras pessoas, né? E de tentar cada vez mais aumentar esse nosso repertório através de fontes de outras pessoas. Então é muito interessante para quem é da área criativa, daí para quem não é também, é uma leitura bem, bem tranquila e bacana aí. Bacana. Ficou aí a dica. Muito bom, tá vendo? O Juliano traz dicas boas, né? Tá achando o quê? Minha dica dessa semana, eu vou trazer uma dica de filme para você assistir no cinema. Assisti semana passada, que é o filme do Guerra Civil, filme que é um filme americano e que é estrelado pelo Wagner Moura. Filme bem bacana, que relata ali uma situação dentro dos Estados Unidos. Tá em todos os cinemas e vale a pena assistir. Viu? Dou dicas boas também. Vamos ver. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso programa. Por hoje é só. Nos vemos semana que vem, se tudo der certo. Se o Juliano quiser ou não, ou eu quiser, não, né? Se eu for convidado, Vamos porque daqui a pouco eu não sei o que eu falei aqui, que vai congelar de novo. O Juliano estará de volta. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de seguir a nossa newsletter, fazer tudo aí que você precisa fazer e nos assistir na semana que vem. É isso, muito obrigado e temos mais um programa. É isso aí, valeu pessoal, até mais.